Glória a Deus, aleluia. Você pode ficar de pé comigo para nós proclamar um salmo nessa noite. Aleluia. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, torna a regressar-nos como as torrentes do sul, porque os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo nas suas mãos os seus molhos, os seus feixes, as suas recompensas. Quem tem semeado com muita lágrima, se prepara, porque a palavra diz que terá recompensa. O teu choro não vai ficar em vão. Quando a gente chora para o homem, ele pode até usar uma palavra para tentar nos consolar, algum argumento, mas quando a gente chora para Deus, as nossas lágrimas têm som, as nossas lágrimas falam, as nossas lágrimas traz respostas de Deus para as nossas vidas. Vocês podem tomar o assento. Eu quero pedir à mídia, por favor, coloca para mim um cronômetro de 15 minutos para eu ser fiel a esse tempo. Porque vocês sabem que eu empolgo, né? Glória a Deus, isso, começou a contar, já vamos lá então. Números, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 27 até o 32. Eu quero apenas conversar com vocês sobre esse assunto hoje. Números, capítulo de número 13, do 27 até o 32, que diz assim: contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali nós vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: o que os homens disseram? Não. – 32. E infamaram. O que é infamar? Trouxeram uma má fama, infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos são homens de grande estatura. Glória a Deus. Está aqui conosco nossa irmã Fernanda, irmã Patrícia, irmão Zé Antônio, nossa irmã de Cuiabá. Deus abençoe nossos irmãos que se deslocaram de tão longe para estar aqui conosco. Eu gostaria de ver os irmãos. Vamos acender as luzes dessa igreja. Aleluia. Isso, glória a Deus. Vamos de uma forma bem rápida e sucinta trazer aqui um entendimento nessa noite. Moisés, quando estavam próximo da terra prometida, envia 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido que daria aos filhos de Israel. O que eles foram fazer nessa terra? Eles foram observar a terra para ver que tipo de povo habitava lá, que tipo de plantações havia lá, para que eles pudessem ter uma noção daquilo que eles estavam para conquistar, porque até então eles só ouviam falar da parte de Deus, que era uma terra boa, que era uma terra que emanava dela leite e
mel, era uma terra de fartura, era uma terra de bênção. Eu imagino a expectativa do coração desse povo, um povo que vivia do pão de cada dia, porque o maná caía todas as manhãs, exceto no sábado, mas todas as manhãs o povo saía para colher o maná, para poder se alimentar dele, ou seja, eles tinham ali o pão de cada dia, mas Deus dá-lhe uma promessa de fartura, de abundância, de que eles não iam viver mais do pão de cada dia, mas o Senhor ia dar para eles uma bênção tão grande que ia sobejar, ia sobrar. Então imagina a expectativa do coração desse povo. Então das 12 tribos de Israel, Moisés escolhe um de cada tribo. Então vão esses 12 homens para a terra de Canaã, para observar a terra. E eu preciso que você entenda uma coisa: eles precisavam ir até aquela terra e trazer um relatório sobre a terra. Analise comigo, os 12 viram a mesma coisa. Diga comigo, a mesma coisa. É como chegar alguém aqui, subir nesse altar aonde eu estou e olhar, eles vão ver a mesma coisa. Vão ver pessoas sentadas em cadeira, uns gravando, outros em pé na parede. Eles vão ver a mesma coisa, eles vão ter a mesma visão. Só que eu preciso que você entenda uma coisa: eles viram a terra que era boa, eles viram o fruto que era grande, e eles viram os gigantes que também tinha naquele lugar. Mas eu preciso que também você entenda que havia uma grande diferença na interpretação do que viam. Diga comigo, a diferença está na interpretação daquele que está vendo. Então todos viram a mesma coisa, mas nem todos interpretaram do mesmo jeito. Todos viram a mesma coisa, mas nem todos tiveram a mesma interpretação. Eu preciso que você entenda isso. Por quê? Porque observe, o exército de Saul já estava há 40 dias diante dos filisteus, e o gigante filisteu ia diante do exército de Israel comandado por Saul e dizia: ei, dá-me um homem para guerrear comigo, dá-me um homem para lutar comigo. E não se apresentava ninguém se apresentava. Por quê? Porque eles olhavam para o gigante e dizia: é grande demais, nenhum homem desse exército é capaz de ir para guerrear contra ele. Só que a Bíblia diz que um dia chegou Davi, e quando Davi chega e vê o gigante afrontando Israel 2 vezes por dia, ele olha para aquele gigante e diz: vou derrotá-lo. Por quê? Porque é grande demais, eu vou jogar a pedra, não tem como errar, eu vou acertar. Aleluia! Você está entendendo o ponto de vista? Um olha, é grande demais, não consigo. O outro olha, é grande demais, não tem como errar. Esse gigante é meu, Deus já entregou ele nas minhas mãos, essa vitória é minha. Então a diferença não é como eu vejo, é como eu interpreto aquilo que eu estou vendo. E nós precisamos ter esse entendimento. Todos nós vemos as mesmas coisas, mas nem todos interpretam da mesma forma. Aonde uns vê problemas, outros vê propósito. Aonde uns, olha só, aonde uns vê crise, outros veem oportunidade. Aonde uns vê caos, outros vê o cenário propício para a manifestação do milagre de Deus. Aonde uns enxerga o fim, outros chega e enxerga o início. Aleluia! Quem pode entender isso? Aonde uns enxerga a dificuldade, outros chegam e enxergam a vitória. A diferença não está no que vê, mas está no que interpreta bem aquilo que está vendo. A interpretação errada pode destruir o propósito de Deus na sua vida. Se nós interpretarmos de forma errada o que Deus está fazendo, o que Deus está proporcionando para nós, nós vamos perder uma grande oportunidade. Aleluia! Eu não sei quem está pegando, mas eu já quero liberar a primeira palavra profética dessa noite. Levanta a mão que eu vou liberar sobre a sua vida. Deus vai abrir os teus olhos nessa noite, e no meio dessa tribulação você vai enxergar a oportunidade que Deus está te dando. Ei, Deus vai trazer a interpretação correta daquilo que está sucedendo na tua vida. Ei, o diabo
diabo está querendo dizer para você: não acredite, Deus não está com você, o Senhor não vai cumprir a promessa. Mas Deus está dizendo: interpretação errada. Vem cá que eu vou te ensinar o que eu tenho para fazer na tua vida. Vem cá que eu vou dizer para você o que é que você vai viver nos próximos dias, o que é que você vai viver nas próximas estações. Ei, Deus está trazendo oportunidades para quem sabe interpretar os tempos e as estações. A Bíblia fala que dentre as 12 tribos de Israel tinha uma tribo específica, a tribo de Issacar. A tribo de Issacar era a tribo que sabia entender, discernir os tempos e as estações. Nós precisamos saber entender os tempos e as estações, porque às vezes é o seu tempo, é o seu momento, mas você está aí prostrado, achando que não vai dar certo, achando que não tem jeito, achando que não vai conseguir. É necessário discernir os tempos e as estações para entender o que Deus está fazendo. Uma interpretação errada pode destruir todo o propósito. Eu creio que você já ouviu essa história. Conta-se que a vizinha todos os dias olhava pela sua janela e via as roupas da outra vizinha estendidas no varal, e ela dizia: essa vizinha não lava direito as roupas, está tudo encardida, olha lá. E todas as vezes que a vizinha estendia a roupa, ela olhava e dizia: tudo encardida, olha lá, olha como essa vizinha lava a roupa. Até que um dia choveu, tirou a poeira da vidraça da janela, e ela viu a roupa branquinha. Então a porca não era a vizinha, a porca era ela que não lavava a janela. Tem muita gente olhando, através da lente errada. Tem muita gente enxergando a vida por lentes erradas, por lentes embaçadas. Tem gente enxergando o mundo pela lente errada, está com a lente toda embaçada. Um dia desse eu estava assim, coloquei o meu óculos para ler e disse: vou ter que fazer outro exame de vista, esse óculos não está prestando. E de repente eu olhei no espelho, aleluia, tinha tanto uma mão pregada assim, ó. Acredito que era a Sharonzinha que andou pegando, e não era o óculos, era a sujeira do óculos que não estava me deixando enxergar direito. Aleluia. Deixa eu liberar sobre a tua vida nessa noite. Ei, se você quer viver milagre, pare de olhar por essa lente embaçada. Ei, se você quer ver milagre, pare de olhar pela lente da incredulidade. Se você quer ver resposta de Deus na tua vida, se você quer viver o extraordinário de Deus, arranca a lente da mediocridade, que você vai ser acima da média. Você vai sair do meio, você vai sair da mediocridade, e você vai alcançar lugares extraordinários, vitórias extraordinárias. Vai de comandaraia. Pare de olhar pela lente da descrença, pare de olhar pela lente do desânimo, pare de olhar pela lente das impossibilidades. Deus quer te dar uma lente nova aqui nessa noite, para você enxergar o que Deus enxerga, do jeito que Deus enxerga. Ei, sabe como é que Deus enxerga? Vou te dizer, a Bíblia diz que Deus enxerga as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se elas já existissem. Essa é a lente de Deus. Deus vê aquilo que não é como se já fosse. Ei, Rabai de Comandalabacandaraia. Há 25 anos atrás, alguém olhava para mim e via só uma menininha, sem pai, sem mãe. Deus olhava para mim e me via como eu sou agora. Deus olhou para você no passado e te viu no futuro. Deus te viu no passado e já te enxergou no futuro. Eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Sabe por que Deus está investindo em você? Porque Ele já te viu no futuro. Ele já te viu no futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano. Ele sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Ele já te viu no futuro. Deus conhece o teu futuro. É por isso que Ele te fez promessa
promessas tão cabulosas. Ah, irmão, tem hora que Deus faz promessa tão cabulosa que você olha e fala: não, não é comigo. O profeta errou de endereço. Não, o profeta não errou de endereço. É que Deus já te viu no futuro. É que Ele se antecipa. Deus se antecipa. Ele já te viu no futuro. Ai, derrabacantarai. Quem pode crer que Deus já te viu no futuro? Ele já preparou o teu futuro. Ele já preparou uma nova história. Ele já preparou um novo tempo. Eu tenho 2 minutos. Tá vendo como é que pregar 15 minutos é difícil? Para mim. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Pare de olhar por essa lente suja. Comece a olhar por pela lente da palavra que eu liberei na tua vida. Deus liberou uma palavra. Essa palavra é a lente pela qual Deus quer que você enxergue. Ei, essa palavra, essa profecia, essa palavra profética, essa promessa é a lente pela qual Deus quer que você enxerga. Levanta a mão que eu vou profetizar. Então receba fé para viver milagre em nome de Jesus Cristo. Receba lente de otimismo para você viver o sobrenatural de Deus. Receba lente de esperança para você ver as possibilidades de vitória que Deus coloca diante de você. Receba agora lente de fé para que o sobrenatural, oh meu Deus, invada o teu natural e as coisas comecem a acontecer. Deus chama Jeremias, capítulo 1. O que vê Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Isso mesmo, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ei, Jeremias podia ser profeta, sabe por quê? Porque via bem, enxergava bem. Deus faz primeiro um teste para ver se ele podia ser profeta. O que vê? Vara de amendoeira. Ok, Jeremias, está convalidado para ser profeta, viste bem. Ezequiel 37, Ezequiel está no vale e está cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos, e Deus pergunta para ele: filho do homem, porventura pode tornar a viver esses ossos? Ezequiel não ousou dar a Deus um relatório errado. Ele disse: tu sabes. Se tu não sabe, joga a bola para ele, ele sabe. Se você não entende, joga a bola para ele, ele entende. Se você não é capaz, joga para ele, ele é capaz. Senhor, tu o sabe. O Senhor sabe. Ele não ousou dar um relatório errado. 12 espias vão observar a terra. 10 traz um relatório errado. Olha para quem está ao teu lado e diga: cuidado com os relatórios errados. Fala que eu sou a pregadora que menos manda vocês falar alguma coisa, porque não dá tempo, eu falo tudo. Cuidado com o relatório errado. Todos viram o mesmo cenário, mas 10 traz um relatório errado. Ei, a diferença entre o fracasso e a vitória está no tipo de relatório que você entrega. Quem está pegando? A diferença é essa, é do relatório que você entrega. Os 12 viram gigante, os 12 viram muros, os 12 viram obstáculos, mas enquanto 10 viu ameaça, ficaram com medo, 2 mirou na promessa. 2 mirou no que Deus disse, aleluia, e disse: aqui não, aqui é a oportunidade de vencer, aqui é a oportunidade de vitória. Números capítulo 13, versículo 27 e 28 diz assim: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente, é verdade, mana leite e mel, do jeito que Deus falou. Ó, será que Deus ia mentir? Porém o povo, é de verdade, a terra é boa mesmo, mana leite e mel, mas porém, o povo que habita lá é poderoso. Olha só, os 10 começaram com a verdade e terminaram com a incredulidade. Quem está pegando? Começaram falando a verdade,
e terminaram com a incredulidade. Eles começaram exaltando a promessa e terminaram engrandecendo o problema. Tem gente que agiganta o problema. Um dia Deus falou para mim bem assim, ó: quando a sua fé cresce, o gigante diminui de tamanho. Nunca esqueci dessa frase que Deus falou comigo. Aleluia. Quantas vezes você está perante o cumprimento de uma promessa, mas aí vem o porém. Ah, Deus falou, porém é difícil demais. Ah, Deus falou, porém parece que está piorando. Ei, não é assim? Ah, Deus falou, mas porém não sei quando vai cumprir, está demorando demais. Ei, quando a gente deixa o porém tomar o espaço da promessa, ei, sabe o que acontece? A dúvida e a incredulidade vem. Josué e Caleb tiraram o porém e colocaram confiança, esperança, coragem e fé. Josué e Caleb trouxeram um relatório diferente. O relatório dos outros foi: tem gigante, a gente não é nada diante deles e eles vão nos matar. Josué e Caleb trouxe um relatório diferente. Capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá por herança. Ele teve, sobre ele estava outro espírito. Deixa eu perguntar para você aqui, ó: de que espírito você é? Que espírito habita em você? Em Caleb tinha o quê? Outro espírito. Só que eu pregava 2 horas hoje, vocês sabem. Outro espírito. Ei, em Caleb tinha outro espírito. E quem tem outro espírito, já digo qual é, não fala do que vê, fala do que crê. Quem tem outro espírito não fala do que está vendo, fala do que está crendo. A Bíblia diz que enquanto eles falavam, Josué e Caleb fizeram eles calar, porque sobre eles estava outro espírito. E aonde está esse espírito na Bíblia, pastora? 2 Timóteo 1,7, por favor, projeta para nós. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Ei, qual é o espírito que habita em você? É de medo? É de covardia? Ei, ou é de fortaleza, de amor, de moderação? Porque se esse espírito habita em você, você vai sair daqui hoje derrotando o gigante. Se esse espírito habita em você, você não vai temer o que está entre você e a promessa. Ah, meu Deus, o que é que está entre você e a promessa? O que é que está entre você e aquilo que Deus falou? Ei, se em ti está esse espírito de coragem, de ousadia, de moderação, você vai passar por cima do gigante, você vai passar por cima do problema, você vai passar por cima da luta, você vai passar por cima dessa guerra. E para encerrar, que os meus minutos já acabou, os 10 trouxeram um relatório ruim, trouxeram um relatório de medo, mas 2 tinha fé e viu possibilidade. Quem tem medo só vê limitação, mas quem tem fé vê possibilidade. O relatório que você entrega fala em quem você está confiando. Que tipo de relatório você entrega? Pastor, eu não estou entendendo nada. Vou te explicar. O que é que você fala quando alguém pergunta para você: e aí, tudo bem? É disso que eu estou falando. Vou falar bem o português rasgado. Que tipo de relatório você entrega? Quando alguém pergunta para você: ei, como é que vai? Que tipo de relatório você entrega?
no seu dia a dia? Que tipo de coisa você fala? Que palavras saem da sua boca? Qual é o relatório que você entrega de suas guerras, de suas lutas? Quando me perguntam, e aí pastor, eu estou vencendo? Só falo isso, nada mais. Estou vencendo. Antigamente eu cantava um hino, era bem assim, ó Felipe. Só choro pra Deus, o inimigo não merece, não vai ver as minhas lágrimas. Só falo com Deus, o inimigo não merece ouvir meu coração falar. Confesso pra Deus, Ele entende os segredos que eu guardo na minha alma. É mais ou menos assim. Porque meu inimigo não vai ouvir relatório de medo. Meu inimigo não vai ouvir relatório de fracasso. Quem convive comigo não vai ouvir esse tipo de relatório. O meu relatório todo dia, diácono Diego, é esse: estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo. Derrubei gigante, estou preparada para o próximo. Estou vencendo, estou vencendo. Estou de pé, estou de pé, estou vencendo. Esse é o meu relatório. Deixa eu falar para você. Relatório errado atrasa a vida da gente e acelera a agenda do diabo. Quem está pegando? Quem está pegando? Relatório errado atrasa a gente e acelera a agenda do diabo, porque o relatório errado contaminou o coração do povo. O povo ficou com medo, ficaram rodando 40 anos no deserto até morrer e não pôde entrar na terra prometida. Então, relatório errado atrasa as tuas bênçãos. Quando te perguntar se vai tudo bem, diga: estou vencendo. Para de ficar murmurando, para de ficar contando derrota, para de ficar com esse relatório errado, equivocado. Ei, Deus espera um relatório de vitória na sua boca. Então você vai declarar: estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo. Não vai dar conta de pregar o resto, porque não vai dar tempo. Se coloca de pé. Aleluia. Que coisa, gente. Ou você fala das promessas, ou você dá o relatório errado falando mais de gigante do que de promessa.